Josué capítulo 18. O resto da terra dividido em 7 partes. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José no seu, ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e multareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Oron, de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul. E terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Esse era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emequiqueses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Mossa, Requém, Irpeel, Tarala, Zelá, Elefe, Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Kiriate,
Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. A herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Assã. Ao todo 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-ber, que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia o seu limite pelo ocidente a Marala, tocava em Dabasete e chegava até ao ribeiro que está defronte de Joquineão. De Saride, dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislote-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente a Gate-Éfer e Et-Cazim. Ia a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando-a, o limite passava para o norte a Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enrada e Bet-Passés. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Asser. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amade e Missal. E tocava o Carmelo para o ocidente e Sior-Libinate, volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebrom, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. Voltava ao limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava a Ossa, para terminar no mar, na região de Axibe, e também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elefé, do carvalho em Zaananim, Adame Nequebe, Jabneel até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Asnote-Tabor, de onde passava a Ucog, tocava Zebulon ao sul e Asser ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol.
As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal-El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bet-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Será. Na região montanhosa de Efraim, reedificou ela a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tomará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Josué capítulo 21. As cidades dos levitas. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo:
O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte, da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã, 3 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriate Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Libna com seus arredores, Jatir com seus arredores, Estemoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas 2 tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim. Gezer com seus arredores, Kibzaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanaque com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bassã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, e Beesterá com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quizião com seus arredores, Deberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Aser deram Missal com seus arredores, Abdom com seus arredores, Eucate com seus arredores e Reobe com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote-Dor com seus arredores e Cartã com seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores.
As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram, da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores e Naalau com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Maanaim, com seus arredores, Esbom, com seus arredores, e Jazer, com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas. 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram, ao todo, 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.